da responsabilidade? O que você mexer com a emoção e com a paixão de milhares de pessoas e que vigiam todos os atos daqueles que têm o prazer de estar sob o comando? Eu vou para o jogo, já não tem mais aquele sentimento só de torcer e de xingar, feito o Rogério trouxe aqui dos seus filhos. Você carrega para dentro de você aquela obrigação de fazer sempre o melhor, de estar sendo responsável não só por aqueles 11 jogadores, mas por estar sendo responsável por milhares de pessoas, né? de estar mexendo diretamente com a vida, com o humor, com a vontade de viver de todos os atleticanos. Então, e dentro desses 4 anos que nós já estamos ali tentando fazer o melhor, o que mais emotiva, o que mais influencia os nossos atos é isso, é de ver essa paixão cada vez maior. Toda esquina aparece alguém que faz questão de parar, puxar pelo braço e falar: olha, faz isso, faz aquilo dentro. E você sente nos olhos daquela pessoa a importância do resultado. Dá até medo. Você está hoje liderando a tabela com 100%, você fica a responsabilidade, porque as pessoas falam: oh, nós queremos ser campeão e vamos ser campeão invicto. Então é isso que eu queria tentar passar para aqueles que estão do outro lado. O Atlético tem alguns recordes que nessa reunião a gente tem que sempre lembrar. O maior time que leva mais gente na história do futebol brasileiro para o estádio é o Atlético. São dados oficiais. Daí você poder entender o que é a torcida. Se fizermos uma comparação de vendas de uniformes, vendas de pay-per-view, né, do público que consome as marcas que patrocinam o Atlético, a gente bate recorde já um atrás do outro. Você vê o tanto que o atleticano é fiel. E estamos falando de um clube que está com uma carência enorme de título. E a fidelidade aumenta. Meu pai sempre foi um atleticano conhecido em toda Belo Horizontina, porque quando o Atlético perdia, ele ficava vermelho uma semana. Eu já estava a conversar com ele. Eu nasci assim, de que, olha, a questão do jogo atlético é algo mais importante do que qualquer outro profissional, então mesmo da família. E vivendo o Atlético, você vê que isso não é só um privilégio meu, é um privilégio de milhares de pessoas que estão ao nosso redor. Mas, tirando esse depoimento da responsabilidade que o presidente, né, você vê que como é que o Alexandre Calil, e seguido por vários outros que fizeram excelentes trabalhos, eles trazem para vocês, né, o que é onde a gente quer chegar, né, a satisfação do torcedor. E essa reunião vem nesse sentido, de colocar aqui, nesses 104 anos, toda a responsabilidade que é as políticas públicas com o futebol, que é a diretoria com o futebol e que é com o torcedor com o futebol. Eu queria só adentrar agora 30 segundos nesse fato lamentável que vimos ontem em São Paulo e dizer que, principalmente essa comissão, tem muita responsabilidade agora na condução dos próximos meses do futebol mineiro. Uma vez que esse assunto não ficou muito em pauta, porque a média dos jogos era de 5 mil. Agora, se imaginarmos que, a partir de agora, voltam a ter jogos com 30 mil pessoas, ano que vem, com 70 mil pessoas, vão ter 2 estádios, esses problemas voltarão a ser pauta do nosso dia a dia. E eu queria até colocar que eu acredito muito na volta da família para o estádio de futebol, mas acredito mesmo. Hoje os times eles não sobrevivem sem um sócio-torcedor. Nós se unimos com todas as torcidas organizadas, principalmente aqueles que mobilizaram, falavam: olha, a gente precisa de incentivo positivo, de gente que realmente faz campanha para ter uma arbitragem melhor, sabe, para ter um time com mais raça, e não ficar fomentando guerra entre clubes adversários, porque ninguém ganha com isso. Em nenhum lugar do mundo. Ninguém ganha com isso. Esse final de semana
saiu uma matéria num jornal escrito que dizia sobre, na Câmara estamos discutindo agora, sobre o patrimônio gastronômico, que é o tropeiro que se vende nos estádios de futebol de Minas Gerais, que é uma atração turística no mundo inteiro. E, entrando agora nessa preocupação do deputado André Quintão, de preservar isso, gente, nós sabemos da força de empresas multinacionais que agora, com a Copa do Mundo, vão entrar exigindo que peguem esse mercado. E o futebol, ele não é como se fosse um espetáculo comum. As pessoas vão ali com uma tradição centenária, sabe? Fazem questão de comer o seu tropeiro, sabe? Fazem questão de chegar 2 horas antes do jogo, fazem questão, às vezes, de comprar aquela camisa falsificada no varal, mas ela faz questão, ela vive aquilo ali, ela foi criada ali. Quantos atleticanos que eu conheço que vão ao campo de ônibus, não é porque não tem carro, não, porque cresceram indo de ônibus e querem reunir no mesmo ponto, querem encontrar no mesmo bar. E, assim, e agora que essas mudanças significativas na cidade, nos estádios, cabe a nós, parlamentares e pessoas que vivemos para o futebol, de começar realmente a discutir isso, né? Qual que é o anseio realmente da população com essas mudanças? Será que eles vão ter realmente o espaço? Na última audiência pública, por sinal, uma audiência pública que tem uma repercussão muito positiva, dizíamos da importância da viabilidade econômica dos clubes. Isso eu volto a dizer, preciso sim ter uma viabilidade econômica, porque o mercado ele é muito agressivo lá fora. Mas, comecei dizendo da fidelidade do Atlético. Qualquer política que sair daqui, ela tem que preservar essa fidelidade, ela tem que preservar o nosso maior patrimônio. Então, por isso que eu encerro as palavras agradecendo aqui essa audiência, os 104 anos, mas com esse intuito de tudo que fomos deliberados aqui é realmente pró-torcida, pró esse fanatismo gostoso, essa instituição Atlético Mineiro, que realmente move uma paixão diferenciada e comprovada, né, com todos os institutos de pesquisa, de ser, com certeza, a torcida mais apaixonada do mundo, né, que é o nosso diferencial. Então, agradeço aqui a presença de todos da mesa e, mais uma vez, me sinto honrado de estar podendo representar o Atlético nesse convite. Obrigado, gente. Nós aqui agradecemos, Daniel. Obrigado pela sua presença. Deixa o nosso abraço lá para o presidente, para toda a diretoria, para os jogadores também do Atlético, né? Enfim, todos que fazem o dia a dia do Clube Atlético Mineiro. Eu passo agora a palavra ao seu Vavá. É Vavá, né, Vavá? É o Walter José Pereira, Vavá. Nosso Vavá foi meu primeiro diretor aqui no Atlético, e hoje é vice-presidente do Centro Atlético de Memória. Foi o primeiro presidente. Está com a palavra, seu Vavá. Fica à vontade. Eu quero, primeiramente, parabenizar aí aos deputados que solicitaram essa lembrança de mais um ano de atividade do glorioso Clube Atlético Mineiro e, de uma maneira especial, assim, ao Marques, conforme ele disse, eu fui diretor naquela época em que nós ganhamos, naquele ano em que nós ganhamos a Comebol e também ficamos em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, assim como ganhamos também a Copa Belo Horizonte. Foi uma Copa com clubes internacional, uma Copa não, uma comemoração, né, com a participação de clubes do exterior e que o Atlético também saiu vitorioso. De modo que eu sinto-me honrado em estar aqui representando o Centro Atleticano de Memória. O que é o Centro Atleticano de Memória? Eu vou rapidamente dizer a todos o que ele representa. Ele representa o resgate da bela história, memorável história do Clube Atlético Mineiro. E eu
Ao comemorar os 104 anos, posso dizer, mais do que muitos, de que mais da metade desses anos eu vivi o Atlético. Como? Primeiramente como torcedor, porque minha família, meus pais já eram atleticanos. E eu, a exemplo do nosso amigo Nepomuceno, né, eu também segui aquela linha de todos os atleticanos lá da família. E, em seguida, vindo do interior para estudar em Belo Horizonte, e como eu fiz 3 gols no Cafunga, né, me chamaram o garoto prodígio, que eu deveria vir para Belo Horizonte. Em 1949, eu vim para Belo Horizonte. Joguei no time de aspirante em 49. Fomos campeões invictos. Em 50, foi um ano glorioso para o Atlético. Foi em que comemoramos aquela fabulosa, aquele fato inesquecível de campeões do gelo. Eu tive a honra de participar, o prazer de participar também daquele memorável feito. Bom, a partir daí, quando eu parei de jogar futebol, fui campeão 4 vezes pelo Atlético, né? E vice-campeão 1 vez, nos 5 anos em que eu joguei. Parei em 1954, ainda jovem, mas por motivos médicos lá, que felizmente foi um erro médico, e eu parei de jogar futebol. Mas isso me ensejou terminar meus estudos e entrar numa outra carreira. Eu fiz concurso para a Receita Federal, fui feliz, e na Receita, felizmente, também, como a minha passagem pelo Atlético, também fui muito feliz. E fui conselheiro do Atlético e, mais ultimamente, diretor também de futebol. E, com muita honra, diretor de jogadores do naipe de um Tafarel, de um Marques, de um Valdir, de um Jorginho. E nós tivemos até participação na vinda desses grandes jogadores para o Atlético. Foi quando justamente ganhamos a Comebol, né, que eu já disse, esse torneio promovido pela Prefeitura, comemorando 100 anos. Né? Então, eu acredito até que seja dos últimos feitos do Atlético, assim, feitos mais marcantes, né, mais brilhantes. De modo que, como representando aqui o Centro Atleticano de Memória, eu fico muito satisfeito em participar dessa solenidade, na qual a Assembleia, pelos deputados já mencionados, e comemoram mais este ano do glorioso Clube Atlético Mineiro. E o Centro Atleticano de Memória, conforme eu disse, já está trabalhando ativamente e vem tudo isso que está se passando na história do Atlético, agora com mais propriedade, como nós estamos no momento da informatização de todos os elementos, então nós temos mais facilidades e o Atlético, então, está com isso aí, caminhando, guardando esses resgates todos dos feitos históricos do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Era o que eu queria dizer. E, terminando, queria dizer para muitos também que eu sou dos poucos remanescentes, aliás, os 2 últimos remanescentes do campeão do gelo, né? E com muita honra para mim, com muita satisfação para mim, lamentando, evidentemente, que outros já se foram, que eles deveriam estar perto de mim. Marques, parabéns por essa sua lembrança e dos demais deputados e comemorar mais os 104 anos do Atlético. Obrigado. Vavá, sabe que tem muitos jovens aqui na plateia, né, Vavá? Você fala campeão do gelo, fala até dentro do nosso hino, né? Até para deixar bem claro para essa turma, o que foi o campeão do gelo? Foi um torneio internacional, é claro. Qual país?
Quais as lembranças que o senhor tem? Ô, Marx, essa sua pergunta ela é pertinente e ela motiva a um esclarecimento que, lamentavelmente, nem o próprio Atlético trata com aquela... Eu, como protagonista, eu posso falar. Vieram 3 alemães aqui. Qual ano foi? 1950. Vieram 3 alemães aqui. Eles vieram antes da Copa do Mundo de 1950. Isso eu tenho tudo anotado, escrito. A gente ainda vai escrever alguma coisa, porque senão tem que ficar na memória, não é? Poucos atleticanos sabem. Eu reputo, assim, um dos maiores feitos do futebol brasileiro. Eu chego a dizer que o estágio que se encontra o futebol europeu hoje, ele iniciou-se com a ida do Atlético lá. E, por analogia, vocês vão chegar a essa conclusão. Qual foi o primeiro clube que excursionou pela Europa? Essa excursão ampla foi o Atlético, em 1950. Qual era o objetivo desses 3 que vieram aqui? Era levar um clube de gabarito, tanto que o Atlético não estava entre aqueles clubes que deveriam ir, porque eles ficaram centrados no Rio e São Paulo, antes da Copa do Mundo. Um mês antes, acho que quase 2 meses, ficaram aqui, para levar um time de São Paulo do Rio. Porque a mídia, naquela época, focava mais São Paulo e Rio, né? Então, deveria ir um clube de São Paulo ou do Rio. Então, tá, Botafogo, Fluminense, Flamengo, os times grandes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, etc. Mas tinha, no meio disso, um mineiro. O mineiro trabalha sempre em silêncio, ele é sutil nos seus feitos, né? Brilhantes feitos, né? Feitos no bom sentido, né? Então, ele é um jornalista, que eu vou me lembrar o nome, de São João del Rei, mas ele militava, ele era diretor do Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro. E ele era atleticano. Ele falou, olha, vocês estão olhando só o futebol de Minas e São Paulo. Em Belo Horizonte, tem um time que é tão bom quanto o futebol do Rio de São Paulo. Vocês não gostariam de ir lá? E eles vieram para quê? Então, naquela época, era presidente o Dr. Gregoriano Canedo, diretor dos Diários Associados em Minas Gerais. Vieram e tal, foi bem recebido, essa comissão veio aqui, né? Canor Simões, me lembrei agora. Canor Simões de Andrade era o nome do jornalista que tinha muita influência no futebol carioca, no futebol brasileiro e até internacional naquela época. Então, ele trouxe, e eles chegaram, gostaram muito do Atlético, aquele amor à primeira vista, como foi o meu caso, como foi o caso do Marx, né? Amor à primeira vista, né, Marx? Então, espera aí, que time simpático, assistiram um jogo do Atlético, aí tiraram os times do Rio e São Paulo e puseram o Atlético para o nome do Atlético. E aí foi feito, tiveram contato, elaboraram o contrato e coisa, então desprezaram os times do Rio e São Paulo e ficaram com o Atlético. Qual é que era o objetivo dessa comissão? Vem um presidente de clube, vem um diretor, o presidente de clube, vem um empresário e um jornalista. Eu não esqueço o nome. Tem 1950 para quantos anos? Mas eu não me esqueço o nome, não. Ed Kaltenecker, era o jornalista, o nome do jornalista. E os outros nomes eu tenho, do presidente do Hamburgo e outra coisa. Então, você me perguntou, é muito importante. Eles vieram aqui para quê? Para levar para a Europa um futebol mais clássico, um futebol mais técnico. Então, que o futebol sul-americano era muito mais técnico do que o futebol europeu, muito acima. Então, eles queriam, daí que eu falo, que foi o início do estágio que se encontra hoje o futebol europeu, né? O futebol, principalmente daqueles países que estão lá, Espanha, Inglaterra, Itália, que tem futebol de nível superior, eles começaram com a ida do Atlético, porque após a ida do Atlético, foi a própria seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo. Foi o São Paulo, foi o Bangu, foi o Corinthians, mas depois do Atlético. O início foi com o Atlético. Então, o objetivo, Marcos, você me perguntou, o objetivo era justamente esse, de levar um futebol mais técnico para a Europa, para começar e melhorar o futebol. Tá ok? Da Europa. Tá ok, Vavá. Muito obrigado, Vavá.
Dando continuidade, vou passar agora a palavra ao Rafael Ribeiro. Rafael é historiador e chefe do Departamento de Tratamento, Pesquisa e Acesso do Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte. Por favor, Rafael. Primeiramente, cumprimentar o ilustre deputado Marcos Abreu, ídolo eterno do Atlético, ilustre deputado Rogério Correia, ilustre deputado André Quintão, vice-presidente do Clube Atlético Mineiro Daniel Nepomuceno, ídolo eterno do Atlético, vice-presidente do Centro Atleticano de Memória, Vavá, e os demais presentes. Eu vou pedir licença para fazer a leitura de um texto e vou projetar aí também algumas imagens. As cidades são, por excelência, o espaço da cultura, do encontro, da convivência dos diferentes. São também lugares de conflito, de divergência, de choque de correntes políticas e sociais e de gerações. Ali, negociações precisam ser feitas e refeitas diariamente. Um equilíbrio tênue, mantido a duras penas. Nunca é simples conviver junto, dividir o mesmo espaço. Mas, apesar dos problemas, as cidades e seus habitantes também são capazes de construir e reconhecer elementos que os unem, que os orgulham de fazer parte daquela comunidade. Símbolos e instituições que, ainda que parcialmente, os representam a visão que têm do espaço onde vivem e que indicam como gostariam de ser vistos pelos de fora. A memória de todos nós está cercada desses exemplos. Para os mais velhos, é impossível pensar na cidade natal sem lembrar-se da antiga banda de música. Orgulho daquela comunidade. Filhos ilustres, monumentos históricos e naturais, conquistas políticas e econômicas. Tudo isso marca a vida das comunidades e das identidades que se formam em torno e em meio ao espaço da cidade. É impossível compreender a cidade sem entender os símbolos e as instituições que marcam sua vida cotidiana e a construção da identidade de seus moradores. Há pouco mais de 150 anos atrás, um novo elemento surgiu na cultura urbana mundial: os clubes de futebol. Capazes de, ao mesmo tempo, unir e dividir populações, cidades inteiras, eles ligaram-se intimamente ao cotidiano dos centros que se modernizavam. Desde o século XIX, o futebol mobiliza os diferentes grupos, das antigas aristocracias ao recém-formado operariado, dos grandes empresários às atuais massas urbanas. É impossível entender as trajetórias das agremiações de futebol sem se analisar a realidade das cidades onde surgiram e se desenvolveram. Mas o movimento contrário também é plausível, ou seja, não é possível examinar a história de boa parte dos centros urbanos do mundo ocidental no último século sem considerar a presença dos clubes de futebol. Ontem, o Clube Atlético Mineiro completou 104 anos de fundação, 104 anos de história. Apenas 10 anos a menos que a cidade de Belo Horizonte. Ao longo de sua trajetória centenária, inúmeros eventos que marcaram a vida do clube lançam luzes não apenas sobre a prática do futebol e toda a paixão construída em torno dela, mas também nos ajudam a entender um pouco da história de Belo Horizonte. Hoje, estou em meio a grandes conhecedores da história do glorioso clube. Pessoas como Marques, Vavá, que participaram efetivamente da vida do Galo, ou que são estudiosos da trajetória dessa associação esportiva. Creio que esses podem falar com muito mais propriedade sobre os momentos memoráveis e as inesquecíveis conquistas. Nesse sentido, entendo que minha contribuição deva ser outra. Pretendo, a seguir, arriscar-me a demonstrar como, por meio da história do Galo, é possível entender melhor a trajetória de Belo Horizonte. Ou seja, pretendo, a partir de alguns elementos que marcaram a vida do clube, refletir sobre momentos específicos dos 114 anos da capital mineira. Pouco se fala sobre isso. Mas a fundação do Atlético Mineiro Futebol Clube, isso mesmo, ele foi fundado com esse nome, em 25 de março de 1908, significou a retomada das agremiações futebolísticas na cidade. Antes disso, em julho de 1904, havia sido criada a primeira associação dedicada à prática do nobre esporte bretão, denominado Esporte Clube. Aí pode passar o primeiro slide.
Aí a gente vê uma imagem desse que foi o primeiro clube de futebol da cidade, o Esporte Clube, né, com uniformes e uma postura bem diferente da que a gente está acostumado hoje. Por essa época, Belo Horizonte era uma capital recém-fundada, inicialmente chamada Cidade de Minas. Projetada para ser a capital do Estado, ela foi planejada tendo em vista as mais recentes inovações do urbanismo. Seus idealizadores pretendiam, por meio da delimitação dos espaços e de seus usos, conformar uma nova cultura, um estilo de vida moderno, capaz de encampar as mais recentes novidades vindas do exterior ou dos principais centros urbanos brasileiros. Dentre esses costumes, incluía-se a prática esportiva. No projeto de Belo Horizonte, já se observava espaços destinados aos esportes. A gente vê aí, esse é o projeto original de Belo Horizonte, chamado a Planta Geral, que, enfim, prevê uma série de elementos, o traçado das ruas, como a cidade seria. Eram eles o Parque Municipal, e aí a gente vê aí 2 espaços, então, esportivos, esse aí um hipódromo, né, o qual foi construído 8 anos depois da fundação da cidade, ou seja, muito do que foi planejado só foi ser efetivado no futuro, e o Parque Municipal, que era equipado com uma pista de ciclismo e também servia a natação, as corridas a pé, diversos tipos de esporte. Apesar dos espaços pensados para o esporte e o desejo de que os habitantes incorporassem os modernos costumes, a cidade manteve um clima pacato durante vários anos. De casa para o trabalho, do trabalho para a casa, de casa para a igreja, de casa para a escola. Espaços como o Parque Municipal viviam desabitados, pouco aproveitados. O futebol, que surgira como mania com a fundação do Esporte Clube, foi fogo de palha. Em 1907, os antigos clubes estavam extintos. A fundação do Atlético Mineiro Futebol Clube significou o retorno dos clubes de futebol à cidade, o que faz dele a agremiação mais antiga em atividade. O nome era similar ao de um clube que havia sido criado em 1904, a reboque do modismo que não foi longe. Idealizado no Parque Municipal, o clube surgiu em uma cidade ainda em construção. Poucos elementos evidenciavam que aquela era a capital de um dos mais importantes estados da federação. Seu parque central era exemplo disso, sempre às moscas. Eventualmente, até ocupado por algumas famílias em dia das famosas garden parties, piqueniques da elite local ou encontros de garotos como os daqueles que idealizaram o Atlético Mineiro. Habitado por funcionários públicos, alguns poucos negociantes industriais e uma classe trabalhadora em formação, a capital mineira dispunha de opções de comércio restritas e uma pequena oferta de produtos. O que se via, em grande medida, eram vendas que ofereciam um pouco de tudo, nada muito especializado. A história do Atlético e daqueles que foram seus primeiros associados evidencia bem isso. Para nós, é difícil imaginar a aventura que representava, por exemplo, a aquisição do mais básico dos itens de jogo, a bola. Apenas a lembrança dos pioneiros é capaz de nos indicar os caminhos necessários para se comprar uma pelota. E aí uma fala publicada no Estado de Minas, já posterior, em 1949, de um dos fundadores do Atlético. A primeira sede foi um cantinho do porão da casa onde residia Vate, marginal leal, a Rua Goiás, nos fundos do Palácio da Justiça, onde foram discutidos os problemas para que o clube tomasse impulso. Mas antes, os garotos tiveram que vencer o problema mais sério para enfrentar a realidade, a bola. Naquele tempo, Ninico Antunes, hoje doutor Antônio Antunes Filho, hoje em 49, enviava besouros e outros bichinhos para um amigo que residia na França, que o acreditava da importância das despesas feitas. Aí estava a solução do problema. Ninico Antunes pediria ao amigo que lhe enviasse uma bola em troca do que lhe devia. E isso foi feito. A pelota chegou, para a alegria dos garotos atleticanos, uma bola número 3, que custara, naquela época, a apreciável soma de 11 cruzeiros. Mas, se por um lado, o fato de a cidade estar ainda em formação representava um problema, por outro, ele era a solução. Belo Horizonte era, na primeira década do século XX, um grande canteiro de obras, um local tomado pelo pó, muitas vezes apelidada de Poeirópolis. Com muito pouco de sua área central ocupada, a cidade era povoada de terrenos vazios, lotes baldios que com poucos cuidados poderiam ser convertidos em um campo para a prática do futebol.
Os primeiros espaços de jogo do então Atlético Mineiro Futebol Clube mostravam isso. Primeiro na Rua Goiás, depois na Avenida Paraopeba, atual Augusto de Lima, bem em frente ao campo daquele que era seu maior rival na cidade, o América.